do fundo. Isso aqui, Silvão. Tá? Podemos? Vamos lá. Fala, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Revela. Estamos começando esse podcast mais uma vez também e com muita alegria podendo te receber também aqui conosco. Esperamos que esse assunto também te abençoe hoje. Estou aqui, logicamente, com o meu companheiro, pastor Silvio, também aqui. A ideia, como nós temos falado, sempre é, na verdade, provocar uma reflexão no seu coração. Então, tocar alguns assuntos, de novo, sobre a perspectiva bíblica também e aprofundar cada um deles de maneira que a gente consiga extrair algumas respostas. Né, pastor? A gente nunca quer encerrar um assunto aqui. Temos que ter a humildade de dizer, olha, isso aqui, vamos refletindo, né? Vamos crescendo nesse conhecimento, porque tem que ser humilde, né? É isso. Para tratar dessas coisas aí. É isso. Né? Então, há muita coisa a ser entendida, compreendida nas Escrituras também. E hoje o tema ele é bem delicado, na verdade, né? Nós vamos conversar sobre, o assunto é, se Deus é bom, por que o mundo está um caos? Se Deus é bom, por que o mundo está um caos, né? E por que é tão importante falar sobre isso? Porque esse é um tema, na verdade, que não se trata somente de entendermos o que a Bíblia diz sobre ele. Ele é um tema bastante emocional também, né? Então, na verdade, essa é uma pergunta que quem faz de um coração, né? De alguém que realmente, talvez, está tentando compreender o tempo e o momento da vida, mas também extrair uma resposta que possa, talvez, trazer paz ao coração, né? Então, é um tema atual. Nós queremos aqui falar um pouquinho sobre como nós podemos entender biblicamente esse assunto também e, logicamente, tentando acolher a dor de cada um, né, pastor? É interessante que a gente sempre lembra dos salmos, né? Os salmistas eram homens consagrados, né? Homens de Deus. Tem Davi, mas tem vários outros lá que escreveram. E eu acho muito reconfortante quando eles não escondem a dor, Sim. Né? Tem um salmo que ele fala, Senhor, por que o Senhor dorme? Isso. Por que o Senhor está dormindo? Ou seja, Senhor, eu estou sofrendo aqui, está difícil a situação, e o Senhor não resolve a minha situação. Né? Então ele tinha a impressão que Deus dormia, que Deus estava dormindo diante da dor dele. E há vários outros salmos que falam isso, o 42, o 18, o 38, o 69, que mostram essa vulnerabilidade. Exato. E eu acho que isso é um conforto para nós, Isso. porque não há crente, por mais fiel que seja, que não esteja passando algum tipo de sabor, de sofrimento, ou até, às vezes, alguma tribulação muito grave, né? Exato. A coisa interessante, né, pastor, é que todo mundo tem uma história, né? Todo mundo carrega uma história também, e muitas vezes, quando nós falamos sobre um assunto como esse, nós falamos sobre os traumas, né, de cada pessoa também. São os problemas que cada um experimentou Sim. ou experimenta Sim. na vida, né? Sim. E eu queria começar a falar com o senhor um pouquinho sobre a questão do... quando nós pensamos nesse tema, sobre a bondade de Deus também, e ainda assim esse mundo que a gente experimenta de caos, de guerra, são tantas guerras acontecendo no mundo também, então pessoas experimentando enfermidade, divórcio, né? Problemas familiares e por aí vai também, fica muito evidente essa questão do mal, né? O problema do mal, né? Sobre, então, este olhar das Escrituras, né? Então, eu queria começar um pouquinho com o senhor sobre isso, né? O que a gente pode entender acerca desse assunto, né? Então, começando pela questão do mal no mundo. Sim. A gente vendo a Bíblia, com clareza, você percebe que Deus tinha um plano perfeito. E o plano perfeito era baseado numa coisa, obediência. Quando este princípio foi quebrado, se instalou no ser humano uma coisa muito ruim. Uma força interior que é sempre tendente para o mal. Sim. O apóstolo Paulo ele fala sobre velho homem, ele fala sobre a carne, ele fala sobre a natureza má, ou seja, implantou-se no ser humano uma coisa tendente para o mal. Você vê isso nas crianças, né? As pessoas falam, a criança é inocente e tal. Ela é inocente num aspecto, vamos dizer, para os adultos,
Tem uma coisa de inocência, mas a criança não é inocente. Quando o irmãozinho pega o brinquedo da outra criança, ele chora ou ele morde. Então a criança não é inocente. Então, naquele plano lá no livro de Gênesis, que Deus tinha tudo preparado para uma vida sem sofrimento, a desobediência implanta, quebra um princípio de Deus e implanta uma coisa que o apóstolo Paulo chama de natureza caída, ou velho homem. E esta força é muito grande. E é isso que impulsiona o mundo. Sim. Que as pessoas estão dominadas por essa força, dominados por esse poder. Até quem não conhece Jesus lida com essa força. Ou quem conhece Jesus lida com essa força também. Mas quem não lida está totalmente dominado por ela. E aí nós vemos as guerras, nós vemos o assassinato, nós vemos o egoísmo, fruto dessa força instalada no ser humano, sim, que todos os seres humanos têm. É engraçado que o próprio Davi, ele disse, né, que em pecado fui formado, na exato, verdade, né? Exato. Então há um reconhecimento dessa natureza caída, exato, desde o nascimento que se instalou em nós, sim, como o senhor bem disse também, sim, né? E acho que a coisa importante a se pensar, né, pastor, na verdade, é sobre a questão, o mal ele é real, né? Então a existência do mal ela é presente de fato, mas o fato de Deus permitir o mal não anula a sua bondade, não é isso? Sim. Então, aí começa o processo de cura. Ao mesmo tempo que veio o mal, Deus providenciou o meio da cura. Sim. E por mais incrível que pareça ser, o remédio para a cura, ele vem pelo sofrimento. É paradoxal, é antagônico. Por exemplo, você vê Abraão sofrendo, porque ele sofre no chamado de Isaac, mas ele sofreu e a fé dele foi aperfeiçoada. Exato. Jacó tinha um mau caráter e o sofrimento curou o caráter dele. O sofrimento de Davi aperfeiçoou a obediência dele. E vai por aí afora, o sofrimento causando, o apóstolo Paulo foi chamado para compartilhar o sofrimento de Cristo. Então Deus, através destas práticas, desses dissabores, ele traz a cura para a nossa vida. Porque o pecado, ele é tão terrível, essa natureza é tão terrível, que ela foi vencida pelo sofrimento. Cristo sofreu, Cristo resolveu o pecado pelo sofrimento. Não tinha outra alternativa. Então, de fato, por mais que a gente não goste, por mais que seja difícil, a cura para essa natureza caída é através das tribulações, sim, e das lutas que o Deus, no seu amor, permite que a gente passe. E no dizer de Paulo, 1 Coríntios 10, 13, né? Nunca é além do que a gente pode suportar. E a gente tem fé nisso, que vem o sofrimento, mas eu posso suportá-lo, eu posso vencê-lo no poder de Jesus. O fato é que o mal ele está presente e o sofrimento ele é real, né? Mas é exatamente talvez ele que nos leve, como o senhor falou, a se aperfeiçoar e se conectar com o próprio Deus também, né? A gente vê essa questão da existência do sofrimento até mesmo em Cristo, né? Então Jesus, exato, por exemplo, na cruz ali dizendo, meu Deus, por que me abandonaste, exato, né? Exato. Então é um momento de profundo sofrimento, exato, em que nós vimos também a humanidade de Jesus saltando para fora. Então há um reconhecimento de que o sofrimento ele nos alcança, mas Deus em sua bondade encontra propósito, então, né? Sim. Então você vê, quem é pai ou mãe entende bem o que eu vou falar, né? Que nós temos o nosso filho que a gente ama, a gente não quer ver o nosso filho sofrer, a gente não quer ver o nosso filho chorar. Uhum. Mas o bichinho pegou uma gripe, pegou uma enfermidade, você leva o cara para tomar injeção. E ele tá chorando, ele fala, papai, não quero e tal. Mas você vai dar do mesmo jeito, porque você sabe que aquilo vai fazer bem para ele. Então, eu entendo Deus assim, eu consegui entender melhor a Deus quando eu me tornei pai. Uhum. Porque eu dou coisas para o meu filho que ele vai chorar, mas lá na frente vai ser bom. Então, o que está acontecendo de mal comigo hoje, na permissão de Deus, vai dar certo lá na frente. Eu preciso ter paciência. É aquela coisa da injeção dói, mais cura, exato, né? Então, o sofrimento exato, ele aperfeiçoa também. Exato. E essa é uma questão que ela é atual por esse mesmo motivo, né? Todo mundo sofre, né? Algum tipo de situação ou condição que talvez o atormente
por anos, né? Então, vamos levar em consideração pessoas que passaram por grandes provações ou perdas também, né? Então, a gente lembra, por exemplo, de Jó, né? Então, estava falando com meu filho sobre a história de Jó ontem, né? Ontem, hoje pela manhã, né? Ele fez algo, eu precisei ensiná-lo. E eu falei, cara, pense em Jó. Ele estava reclamando bastante da vida, né? Eu falei, pense em Jó. Esse cara perdeu a família, ele perdeu os negócios e ele perdeu a saúde, né? Tudo, aparentemente, muito rapidamente. E ele teve que lidar com essa questão toda, né? Mas quando nós olhamos para a trajetória de Jó, e é engraçado porque a Bíblia guarda aí só para o último capítulo realmente de Jó, né? Que é quando ele tem aquela expressão nos lábios, olha, eu te conhecia, eu achava que te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Então, de novo, né? O quanto o sofrimento, ele encontra propósito, né? E aí eu me lembro até de o quanto o nosso sofrimento, ele pode ser... ele está relacionado muito com as pessoas, porque Jó, um exemplo disso, né? Ele é alguém que talvez esperava que a sua dor fosse acolhida pelos amigos e não foi exatamente o que aconteceu, né? Aí você pega numa coisa terrível, porque é a solidão do sofrimento. Porque eu sinto uma dor e você, por mais solidário que você seja comigo, você não está sentindo aquela dor. Então Jó, ele perdeu todas as coisas, ele só não perdeu uma questão da razão dele, que Deus é bom. Porque Jó fala muita bobagem. Ele reclama lá no livro bastante dele. no livro, né? Ele amaldiçoou o dia que ele nasce, ele fala um monte de bobagem. Ele apregou a própria justiça, né? Mas no final de cada palavra torta que ele dá, tem confiança em Deus. Porque cada um de nós sabemos, quando você pega uma coisa que dói em você, que você está numa tribulação, cara, a sua fé balança. Você perde o rumo. Você, entendeu? E a única coisa que fica é a sua razão de que Deus é bom. E que Deus está fazendo alguma coisa de bom para a minha vida. Porque o resto, quando dói, uma enfermidade, uma perda, nós perdemos a visão. Como Jó perdeu, como outros homens perderam, como o salmista perdeu a visão em muitas vezes. E aí nossa força é manter essa fidelidade de que, não, Deus está acima de tudo e Ele há de transformar isso numa coisa boa. É aonde se vence essa tribulação que faz parte de todos nós, todas as pessoas, né? Mesmo os crentes mais espirituais, né? Como no caso de Davi, dos salmistas e todo esse pessoal aí, né? Ninguém fica salvo disso, né? É engraçado, pastor, porque sofrimento ele produz, como o senhor mesmo falou, questionamento, né? Então a gente tende a se questionar o porquê aquilo está acontecendo, né? E aí um outro ponto que eu queria tocar com o senhor é a questão, então, do livre-arbítrio, né? Então talvez ele também influencia na questão do sofrimento. O que o senhor acha disso? Então, é aquela coisa, eu começo a estragar a minha vida, eu começo a comer mal, eu começo a ter hábitos maus, eu vou ficar doente. Agora eu fiz isso porque eu quis. Né? É o meu livre-arbítrio. Ele tem consequências. Eu procedo mal com a minha esposa, eu maltrato a minha esposa. Vai quebrar, o casamento vai quebrar. Então as consequências vêm. Então eu plantei aquela situação. Agora o mais maravilhoso nisso para mim, Oliver, é que mesmo eu tendo plantado e cavado a minha dor, Deus é capaz de transformar aquilo numa vitória. E é essa a nossa esperança. Porque Deus fala sobre arrependimento. Deus ama quem se quebranta, Deus ama quem se arrepende. E nesse arrependimento, claro, as consequências vão ficar, às vezes as coisas não vão voltar a ser 100%, mas nós temos um Deus de restauração. É um Deus que cura, Ele tem prazer em curar. E é essa a nossa esperança. E esse é o Deus que a gente tem que pregar para as pessoas. Né? Puxa, eu bebi, eu estraguei meu casamento. E fez mesmo, cara. E você está pagando o preço disso. Não é porque Deus mandou. Foi você que quebrou determinadas leis. Você chegou ali, né? Então, se eu quebrei leis, que nem eu vou lá no juiz, doutor, juiz, eu não sabia que eu não podia fazer tal coisa. O juiz não vai levar em consideração. Porque a lei, nesse ponto, como dizem, é cega. Né? E nas leis espirituais é assim também. Agora, eu plantei, mas Deus é poderoso para reverter estas situações. E essa é a nossa fé. Eu torno a repetir, é o que Deus fez com Jacó. Né? Jacó
magoou o pai, ofendeu o irmão, saiu fugido, mas no final Deus restaurou e transforma ele num príncipe. Mas ele chorou, Sim. ele padeceu, ele foi enganado também, mas no final ele foi transformado numa pessoa melhor, que falamos dele até hoje, né? A coisa boa, a gente falava até isso no off aqui, né, pastor, antes de começar o podcast também, é que a Bíblia não esconde nada, né? Não. E aí tem muito essa questão, esse embate tão forte que nós experimentamos nos dias de hoje, que é essa teologia triunfalista, Sim. que diz para nós que nós somos criados para sermos vencedores sempre também, Sim. E isso nos impede de entender a dor, né? Sim. Contra também, e eu nem sabia que esse termo existia até que a gente fosse gravar, essa teologia do sofrimento, Sim, né? Então sim. existe um ramo da teologia que procura compreender biblicamente como nós podemos responder ao sofrimento de fato, né? E aí quando nós falamos sobre livre-arbítrio, é importante pensar nisso porque, né? Então a gente afirma, então sim, o sofrimento é real, né? O mal existe de fato, mas existe uma tendência muitas vezes porque já entendemos isso, a fugir, né, das nossas próprias responsabilidades de fato também, né? Então cada um de nós somos chamados a cuidar daquilo que temos. E o que torna a coisa muito complicada é porque é aquilo, puxa, mas eu estou fazendo tudo certo. Por que isso aconteceu comigo? Eu sou dizimista, né? Eu vou na igreja, eu faço tudo. Por que isso aconteceu? Jó dizia isso bastante, Não né? porque eu preciso. Eu li um livro do Philip Yancey, estava falando com o pessoal aí também, né? Chama Dádiva da Dor. E ele faz em cooperação com o Dr. Paul Brandt, que era esse livro é da década de 80. E esse doutor, ele é especialista em cura da hanseníase, ou da lepra. Sim. E ele trabalhou nos Estados Unidos e na Índia. E a lepra, o que a lepra faz? Ela vai matando os terminais nervosos. E a pessoa para de sentir dor. Ela não sente dor. Então, ele trabalhou na Índia e ele via os caras pegando panelas incandescentes, sem sentir dor. Só que aquilo destruía a mão ou os pés do cara e infeccionava. E aí a lepra está apodrecendo o cara. Não, é que ele não tinha as terminações nervosas. Porque quando a dor vem, você foge. Quando a dor vem, você procura a cura. Se você não sente a dor... E é onde os leprosários e tal, sofriam, porque ela é contagiosa e tudo. Mas a ausência de sentir a dor levava ao desgaste dos dedos, dos pés, e a pessoa ficava infeccionada. Então, com a tese do livro, a dor é uma dádiva. Então, quando eu sinto dor, é porque alguma coisa não vai bem, e eu posso partir para a cura. Então, de fato, aí vem a razão de Jó, aí que eu entro em Jó. Ele, no final, ele tinha... A razão dele permaneceu. Não, Deus é bom. Não, isso está ruim. Eu não fiz nada de errado, mas Deus, no final, vai me recompensar. É a esperança que nós temos diante dessa teologia do sofrimento. Existe sim, não houve um profeta que morreu feliz. Verdade. Não é? Não houve um apóstolo que morreu feliz. A história conta isso. Nós temos missionários hoje morrendo, gente fiel morrendo por causa de Jesus. Encontraremos a felicidade na eternidade. Mas aqui, Jesus disse, né? No mundo é tribulação. É interessante que o senhor falou também nessa questão da hanseníase também, da lepra por si só, porque a dor é uma dádiva, mas a falta de sensibilidade também nos adoece ainda mais, né? Então eles não sentiam, e porque não sentiam, sofriam mais ainda, né? Muitas vezes sem saber pelo que sofriam. E eu acho que o que mata mais a gente hoje, Oliver, é ninguém estar interessado na minha dor. É claro que eu também devo me preocupar com a dor do outrem. Mas vamos mudar um pouco o balcão, né? O que dói muito é, às vezes, a gente sentir dor e se sentir isolado, sozinho, sem que ninguém compartilhe da minha dor. Eu acho que essa é pior do que o sofrimento. É você estar sofrendo solitário. Acho que ser solitário é uma das dores emocionais mais difíceis. É Jesus no jardim. Ele pediu para os camaradas orar, os caras não conseguiram. 1 hora. E ele teve que passar aquele sofrimento, porque houve sofrimento no jardim, sofrimento psicológico, emocional. E houve sofrimento físico na cruz.
Mas foi sofrimento o tempo todo. E ele solitário. E no final ele diz, meu Deus, porque o Senhor me abandonou? Então a solidão é terrível. Então nós de igreja, nós pastores, líderes, às vezes nós somos solitários. Verdade. Né? Porque às vezes eu não posso chegar e contar para um membro da minha igreja que eu briguei com a minha mulher, que o meu casamento não vai bem, que a minha saúde não está legal, porque eu tenho medo de ser julgado. Sim. Isso nos isola mais e nos deixa mais doentes ainda. É engraçado porque eu ouvi uma frase de um amigo esses dias, né? E ele falando sobre o ministério pastoral, ele também é pastor, e ele dizia assim que ser pastor é habitar na dor do outro, né? Então o ministério pastoral te faz sofrer as dores do outro também. Então, além de levar em conta o seu próprio sofrimento, que existe, né? E é diário, então o pastor briga com a esposa também, né? Ele tem filho doente em casa, né? Ele tem problemas como todos os outros também. Então ele divide essas duas coisas, né? Então levar em consideração a sua própria dor, mas também habitar na dor do outro. E é por isso que muitas vezes é tão solitário, né? Hoje se diz que uma das classes que mais falece, né? De infarto e experimenta também depressão, ansiedade, é a classe pastoral. Sim, e não é só, é o pastor e a esposa do pastor, é o filho do pastor, o índice de filhos de pastores problemáticos é epidêmico. Sim. E se você for cavar isso aí, é porque aquele pastor, que é um homem de Deus, que é um cara que quer servir a Deus, só que ele tem as suas dificuldades e ele não compartilha essas dificuldades. E ele vai enfermando, ele vai ficando doente. Então ele vive em dois mundos. No mundo da igreja ele consegue ser o pregador, mas lá em casa ele é o amargurado, ele é o triste, ele é o preocupado, e isso não dá certo. E é uma grande arma do diabo, é uma grande estratégia do diabo isolar o pastor. Ou pastor, líder de equipe de música, liderança da igreja, isola esse cara. Pronto, já está feita, metade do caminho da vitória de Satanás já está feita. Como a falta de um ambiente de vulnerabilidade é importante, né, pastor? Para que a gente possa abrir o coração, né? A gente se lembra de Tiago 5,16 que fala sobre isso, né? Confessar os nossos pecados, dores uns aos outros e orar uns pelos outros para ser curado. Então, talvez o que a gente se esquece é que talvez a cura, né? Ou um dos remédios para esse sofrimento é a vida em comunidade. Com certeza. É ter um ambiente que você pode ser vulnerável realmente também, abrir o coração, compartilhar sua dor, né? Isso é um ambiente importante para nós. Lamentavelmente, a psicologia descobriu isso antes da igreja. Antes da gente. Eu não estou dizendo antes da Bíblia, antes de Deus, mas antes da igreja. Então, o que faz o psicólogo ou o terapeuta lá? Você chega lá com um caminhão nas costas e você senta e fala. Vai 3, 4, 5 sessões e ele só te ouvindo, no geral. E depois você começa a perceber que está havendo um alívio. Sim. Porque alguém está te ouvindo. Então, cara, esse é o trabalho da igreja. Agora, não é só do pastor, é da comunidade. Exato. Eu preciso ouvir o meu irmão, eu preciso ter paciência com o meu irmão. Se nós conseguíssemos viver isso, o evangelho hoje no Brasil seria muito diferente. Seria muito mais efetivo, porque as pessoas estão em sofrimento. A verdade é que nós não precisamos, talvez, de mais pastores, mas de uma igreja com um coração pastoral. Exato. Né? Então, gente interessada na dor do outro, que possa responder a isso também, participar de fato. Porque como Deus vê as pessoas? Porque quando a gente peca, a gente pensa assim, cara, acho que Deus está me odiando, né? Porque eu estou me odiando. Eu não consigo me olhar no espelho. Porque eu xinguei, ou eu fiz uma coisa ruim, eu vi a pornografia, então eu me odeio, eu começo a achar que Deus é assim. Só que Jesus olhava para as multidões e via como ovelha sem pastor. Sim. E a ovelha sem pastor, a ovelha é um bicho bonito, um bicho simpático, né? Só que ela sem pastor, ela morre. Então é assim que Deus vê as pessoas. Mas o cara fez um pecado ruim, Deus continua te vendo como ovelha. Deus continua te vendo como alguém que necessita. Deus não é igual a gente, que quando a gente vê alguém errando, a gente quer pisar, quer matar. E quando a gente mesmo erra, eu sou uma praga, eu sou o pior. Deus não é assim. Deus não muda o olhar dele. E essa falta de entendimento é a diferença entre a vitória e a derrota. Sim. Porque muitos passam pelo sofrimento e perdem a fé. Porque perdeu esse entendimento que Jó segurou até o fim.
O senhor tocou na questão do nome do Philip Yancey, né? Sim. Eu me lembro do livro dele, Maravilhosa Graça, Sim, também, né? Eu falava sim. com o senhor o quanto esse livro também, ele me chocou na época, né? Porque é o que o senhor acabou de dizer, né? A gente tem a tendência de, quando erramos ou quando sofremos, Sim, né? sim. A gente se jogar, Sim. né? Na verdade. E esse livro, ele é um resgate, né? Ele resgata o coração. A graça, ela é um elemento que nos capacita a passar pelo sofrimento, né? Então a gente se lembra do apóstolo Paulo, por exemplo, também, Exato. dizendo que por 3 vezes ele orou ao Senhor, Exato. né? Para que fosse arrancado aquele Exato. espinho da carne, que nós não sabíamos exatamente do que se tratava. Alguns dizem que era uma enfermidade ou coisa parecida. E ainda assim a resposta foi: a minha graça te basta, né? Então, no sofrimento, às vezes, a resposta de Deus não vai ser arrancar o sofrimento, né? Sim, mas sim. dar graça Sim. para passar por ele. Sim, sim. Pastor, eu queria tocar num ponto também, pensando na questão da bondade de Deus, o mal no mundo, o sofrimento. Talvez um outro prisma do sofrimento também, que a gente não pode se esquecer, é que existe uma realidade espiritual contra nós também, né? Então também há de se levar em consideração a questão de uma batalha espiritual também. Sim, e aí a batalha é aquela coisa, o diabo, os espíritos, os demônios, eles se aproveitam dessa natureza ruim que a gente tem. Então é claro que todo o sistema, quando Paulo falou lá, não vos conformeis com este século ou com este mundo, a palavra grega lá é esquema. É sistema de vida. É a maneira como as pessoas namoram, como as pessoas se casam, como as pessoas fazem casamento, como as pessoas fazem sexo, é o sistema. E Paulo falou, não se amolde, porque esse sistema é formado pelo diabo. Ele criou esse sistema, ele criou essa maneira de vida. E nós estamos dentro dessa coisa como a rã está dentro do lago, da água. Então, todas essas coisas, elas vão nos levar para o pecado. E os demônios se aproveitam disso. Então você liga a televisão, você vê uma violência, você vai no cinema para ver um filme legal, tem uma cena lá de poucos segundos que te ferem, né? Hoje com as redes sociais, então, às vezes você está passando, vendo um negócio legal, de repente vem uma cena que te fere, que te magoa. Está tudo montado para matar, roubar e destruir. Há uma sociedade corrompida, uma de sociedade fato, né? corrompida, uma sociedade dominada. O mundo jaz no maligno, né? O João falou sobre isso aí. Então, a batalha espiritual ela é real e, lamentavelmente, hoje, acho que temos falado um pouco sobre ela. Eu costumo dizer que é engraçado, né? A gente, hoje, nós nos habituamos a não dar palco mais para Satanás, mas não quer dizer que nós negamos a evidência dele em atuação também, né? Sim. Então, a própria Bíblia vai chamá-lo de príncipe deste século, né? Sim. Então existe uma realidade, né, que transita de fato também. E é importante que a gente reconheça isso. Sim. E ao reconhecer isso, o outro lado da moeda Jesus falou assim, eu vou fazer uma comunidade, eu vou fazer uma igreja. E essa igreja ela vai ter a capacidade de quebrar os portões do inferno. Os portões, as fortalezas, então não é a igreja que está com a porta fechada, é o diabo que está, com as pessoas aprisionadas lá dentro. E Jesus falou, eu vou criar um povo que vai quebrar essas portas e vai tirar as pessoas lá de dentro. Então essa é a função da igreja. Só a igreja pode vencer Satanás. Ninguém mais pode, né? Só o crente em Jesus Cristo é que pode vencer com a pregação do evangelho, com a palavra de Deus e com a vida de santidade. Então o que eu vejo muito grave hoje em dia, Oliver, é a questão da santidade. Porque o crente pode estar pregando muito, falando muito, ele pode estar lendo muito, mas o que vai dar, vamos dizer, autoridade ao crente é uma vida de santidade. Eu falava com algumas pessoas esses dias, de fato, sobre a questão da disciplina do arrependimento, né? O quanto até isso, na realidade, né, assim, nós temos negligenciado. Eu ouvi uma pessoa agora há pouco que dizia para mim assim, cara, eu não me confesso muito, porque eu acho que não tenho tantos pecados assim. Né? Então chegamos nesse lugar, né, em que a gente quase que nega a própria Bíblia, que diz que quem diz isso é mentiroso. E faz, né? Deus de mentiroso. E faz de Deus mentiroso. Então, ter essa disciplina de se arrepender diariamente, porque sempre existe algo, né, pastor, a ser dito, confessado, falar diante de Deus também, e isso
preserva o nosso coração, né? Nos mantém íntegros diante de Deus também. Isso é santidade sendo guardado de fato também. Porque nós estamos tão mergulhados no mal que o nosso coração vai ficando duro. Então, às vezes a gente, lá no trânsito, fala um palavrão, que tem isso aí, né? Normalizando tudo. Né? A minha mulher, eu dei uma resposta desagradável para minha mulher de manhã, mas... E nós vamos deixando isso pegar na nossa vida. Alguém deu a ilustração dos navios antigamente, né? Os navios seiscentistas, quinhentistas dos portugueses, né? E você sabe que tem vários seres vivos lá no mar e alguns seres vivos vão grudando no casco do navio, do barco. E vez por outra ele tinha que ir na doca seca e arrancar todos aqueles bichos lá, porque impedia a navegabilidade. Então a nossa vida é assim. Nós, eu e você, estamos vivendo e os negócios estão grudando na nossa vida. Uma palavra ruim, um pensamento ruim, uma coisa que alguém te ofendeu, uma mágoa que ficou. Se isso não for resolvido, logo eu não estou mais ouvindo o Espírito Santo. Logo eu não estou mais conseguindo entender o que o pastor está pregando. Porque eu estou impregnado do chamado coisas pequenininhas. Só que elas me cegaram e me deixaram longe de Deus. Eu preciso da graça, mais uma vez, a graça de Deus na minha vida. Eu me lembro o próprio Davi, né? O exemplo que o senhor deu agora, ele dizendo, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram, né? Então essa coisa de nós não termos essa disciplina em ação, né? De nos arrependermos, de termos a nossa vida em ordem, né? De vivermos em comunidade, porque isso também nos protege, né? Se existe um irmão mais maduro ou que ama você, ele vai constantemente apontar a direção para você. Né? E muitas vezes tem a ver com você ir para um lugar de arrependimento. E aí, pastor, eu queria ler um texto que eu me lembrei aqui também, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, para que sejais perfeitos e completos. Aqui eu falo do apóstolo, de Tiago, dizendo, é verdade, né? Assim, ele dizendo facilmente sobre a questão do sofrimento, né? Quanto ele produz crescimento em nós. Sim, porque voltamos àquela coisa, essa natureza ruim, ela só é vencida através da negação. Foi o que Jesus falou, você quer me seguir? Legal, toma a tua cruz. O que isso significa? É dizer não ao eu. A coisa mais difícil para nós é dizer não ao eu. Então, como que é vencido essa coisa do mal? Através de eu mortificar as minhas ações. E isso não vem em momentos de alegria, por mais loucura que a gente possa dizer. Isso vem por momentos, é como o atleta, né? O atleta, ele quer aquela medalha, mas ele treina 8 horas por dia, ele treina a vida inteira. E nesse treinamento o que acontece? Ele se cansa, ele fica doente, às vezes ele se machuca, mas ele continua. E é sofrimento. Inclusive a palavra atleta, né, que o apóstolo Paulo falou lá, né, que nós somos os atletas, é a palavra grega agonizomai. Que é o agonizar. Então a vida cristã, ela é uma vida de agonia. Alguém vai dizer, então eu não quero essa vida cristã para mim. Não, é este caminho que vai nos fazer ver a face de Cristo. É este caminho que vai nos fazer vencer esse sistema maligno. A dor, né? O homem de Deus seja agradecido por toda a tribulação, porque a tribulação vai produzir fé e a fé vai te dar perseverança e esperança. Cara, não tem outro caminho. O que você disse, a Bíblia é clara, ela não vai esconder. Deus produz sofrimento, mas isso gera crescimento, né? O texto fala, tende por motivos de grande alegria, né? Exato. E por que a alegria ela existe, né? Porque você vai experimentar o resultado disso, que é perseverança, né? Então, quanto ela é capaz de nos fazer melhores também, né? Eu me lembro de uma fala que eu vi há pouco tempo também, do Dr. Luiz Saião, né? Então, ele que é um grande estudioso também da Bíblia, também uma referência para nós também, e ele tem experimentado muitos problemas de saúde, né? Pós-Covid, que tem atormentado ele. Ele fala que sente dores 24 horas por dia. Ele é acompanhado por muitos profissionais também, e isso tem debilitado ele bastante, né? E na fala dele, ele diz que ele encontrou bondade na dor, né? Porque é essa dor que tornou ele mais empático, mais paciente, mais sensível
com as dores do outro também, né? Sim. Então, é o que a dor produz em nós, ela produz crescimento, Sim. né? A Sim. gente acha que entendeu a vida, Sim. a gente acha que que entendemos a dor do outro, o que significa, até que a gente passe por aquilo também, né? E o que é lindo é que Hebreus fala, né, sobre Jesus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das Deus nossas sofre fraquezas, conosco, porque Ele mesmo É. passou por todo o sofrimento, então Ele sabe o que nós sentimos. Essa é a beleza do Deus próximo. Isso. Deus sempre está próximo. Ah, mas eu pequei. Deus sempre está próximo. Quer dizer, eu fico bravo com você, fico bravo comigo, Uhum. mas Deus, não quer dizer que Deus liberou geral, porque a Bíblia fala sobre entristecer o Espírito Santo. Sim. Mas ele não deixa de te olhar como filho, como alguém que precisa, ele não deixa de estender a mão. O mundo, os amigos do mundo, talvez deixem de estender a mão, mas Deus jamais vai fazer isso. Ele sofre conosco, ele se compadece com a nossa dor e, inclusive, se identifica, Sim, né? A cruz exato, é exatamente exato, isso, né? exato. Me lembro que até um dos nomes dados para Jesus é homem de dores, né? Sim. Então, Sim. é alguém que passou por isso e entende, Sim. e é exatamente isso que faz dele o nosso bom intercessor. Um intercessor. Né? Um advogado junto ao Pai, Exato. realmente, também, Exato. porque ele passou Exato. exatamente por isso. Exato. Exato. Pastor, a gente vive num mundo que é caótico, né? E a dor, ela é muito próxima da gente. O sofrimento, a gente lida com ele, né? Eu queria, se possível, que o senhor também falasse um pouquinho sobre a sua própria dor, né? Eu sei que a gente Sim. também já se conhece há bastante tempo também. E existe um testemunho forte, né? Sim. Que fala a respeito disso, de um homem de Deus, Sim. alguém que vive há décadas do Evangelho, lidera igreja, mas experimentou isso de maneira muito forte também na própria carne, né? Sim, sim. E eu já contei aqui na relevância algumas vezes, já até. Em 2009 eu tive uma coisa chamada síndrome do pânico. Eu me lembro claramente que eu estava numa padaria tomando um café, o ministério indo bem, 21 anos já de ministério, estava indo bem, tinha essas atividades, as complicações de uma igreja. E de repente eu comecei, o coração acelerou, eu comecei a suar, eu comecei a sentir falta de ar, eu falei, estou morrendo, eu tô morrendo, vou morrer aqui. E saí correndo, fui para casa, e minha mulher me parou, aquilo passou. E aí eu fui para médicos, fizeram eletrocardiograma, fizeram não sei o quê, e no final se constatou o quê? Você tem pânico. E aí, Oliver, como é que um pastor que prega a fé, que prega a esperança, que prega tudo, você com pânico, com ansiedade? Então, aí isso me deixou muito isolado, porque eu não podia falar isso para a minha igreja. Hoje eu consigo falar livremente sobre isso, mas eu não podia falar para a minha igreja, porque as pessoas iam dizer isso. Se o meu pastor está assim, como é que eu vou ser? Porque nós acabamos achando que as doenças emocionais não fazem parte dos crentes. Alguns até vão dizer que é falta de fé, entende? Na verdade. Outros vão dizer que é frescura. Isso. Desculpa a expressão, né? Mas, por exemplo, a pessoa com depressão, ela se torna uma pessoa desagradável. Ela se torna uma pessoa meio chata. E só quem teve a depressão, ou uma pessoa profissional da área, que vai entender que aquele indivíduo está deprimido. E eu, rapaz, eu não podia contar para a igreja, Deus me deu uma graça de contar isso para um ministério, era um ministério de libertação, e alguém me indicou um pastor psicólogo que ninguém conhecia, né? Que nem a minha igreja não conhecia. E este homem me atendeu. E eu consegui falar com ele e consegui ser conduzido para um psiquiatra. Sim. Mas, pastor, no psiquiatra, você indo... Se você tem dor de dente, você vai ao dentista. Se você tem quebrou um braço, você vai no ortopedista. Se você tem uma doença emocional, você tem que ir no psiquiatra. E eu fui no psiquiatra, um homem de Deus também, o professor do Mackenzie, que me atendeu. E esses dois homens, esse pastor psicólogo e esse psiquiatra, que me deu medicação, tomei medicação por 2 anos e meio, e aquilo junto com o ministério, não deixei de pregar, não deixei de estar à frente da igreja, a minha mulher segurou a onda,
comigo, e eu fui aos poucos me recuperando, mas é um tipo de enfermidade que ela persiste na sua vida. Sim. Você tem que sempre fazer uma higienização emocional sempre, porque aquilo pode voltar, aquilo sempre volta. Então a minha grande solidão foi nesse momento de enfermidade, que eu fiquei doente. Agora, Deus foi gracioso comigo, eu superei, depois continuei para o ministério isso foi em 2009, fiquei no ministério até 2014, depois por outros motivos eu acabei saindo, acabei deixando. Mas foi muito difícil, sendo pastor, sendo um homem que aconselha outros, passar por essa situação, e que depois eu entendi que é uma enfermidade como qualquer outra enfermidade. Sim. Que as pessoas têm. Às vezes você passou por um trauma, passou por uma situação difícil, e aquilo vem na sua vida. A depressão vem por vários outros motivos. E nós estamos no século da depressão. Como é que o senhor se sentiu nessa época, a sua dor, né? Você sentiu que a comunidade foi capaz de acolhê-lo? Ou não? Como é que foi isso para o senhor, né? Não, eu não me senti acolhido, não contei isso para muitas pessoas, né? Mas para os poucos a quem eu falava, eu não senti que tinha uma identificação. Sim. Que tinha alguém que, puxa, é isso mesmo, pastor, fique firme e tal. Não, a solidão foi bastante difícil. Né? E é o que a gente falou há pouco, né? Quando a tribulação te leva para a solidão, a carga fica muito maior. Quando você não tem com quem compartilhar, alguém que você percebe que te entende, que está te ouvindo, que está sendo empático. Ele não pode resolver aquilo, mas ele está te amando ali, te ouvindo. Isso é curador. Mas eu não senti que tive isso em nenhum momento, não. Eu toquei nesse ponto porque ainda assim, isso é muito sensível para os nossos dias também, né? Muitas vezes a comunidade não sabe como lidar. Sim. Talvez um dos problemas é porque ela olha para a liderança, né, como se fosse um super-homem espiritual. Exato. Né, que fosse imune a dores também, né? E é engraçado porque isso se torna quase que um ídolo, né? Então a dificuldade está em quebrar uma imagem que existe há pouco tempo também, que a comunidade não consegue viver sem. Realmente, né? Então, ainda assim é um tabu nos nossos dias falar sobre isso, né? Hoje em dia, os líderes também encontram pouco espaço também, não só para falarem sobre o que sentem, seus sentimentos, não tem um ambiente seguro, mas muitas vezes a própria comunidade não sabe como reagir, né? Ou talvez também não sabe como cuidar dos seus próprios líderes também. E é natural, se eu tenho um pastor sobre mim, eu vejo aquela pessoa como um crente melhor do que eu. Sim. Aquele bom pregador, aquele bom líder. É natural que a gente veja, nossa, ele é um crente melhor, ele é uma pessoa que acho que ora mais e ora... É natural que a gente veja aquela pessoa, vamos dizer, mais perfeita. Sim. Mas também seria natural, se eu descobrir que essa pessoa cometeu um deslize, de eu perdoar, de eu ajudar, de eu estender a mão. Porque a igreja, Oliver, ela sabe ser cruel. As pessoas sabem ser cruéis. E muitas vezes o líder paga esse preço da liderança. No momento de dificuldade, de dor, ele fica isolado. E a comunidade então lhe estende a mão. E aí não tem como se curar de uma situação assim. Exatamente. Pastor, a gente falou um pouquinho hoje sobre a questão do sofrimento e do mal também, tão evidente também. E isso também, eu creio que a existência do próprio mal também, assim, na verdade, ou do sofrimento, ela também evidencia a própria soberania de Deus, né? Então, é sobre confiarmos que existe alguém que sabe o caminho, né? Sim. Mesmo que nós não saibamos, né? Mas na prática, né? Como nós podemos lidar? Quais são os conselhos que eu acho que são práticos e bíblicos também, que podem, talvez, nos fazer passar pela dor, pelo sofrimento, sem que ela nos destrua, né? Sim. Ao contrário disso, que a gente vem encontrar o bem de Deus no meio da dor também. Sim. Começando pelo fim, a pessoa tem que constatar se ela tem uma doença. Sim. Será que eu estou doente? Será que eu estou com depressão? Então a pessoa, começando pelo contrário, vá ao médico. Compartilhe. Engraçado você falar isso, porque hoje mesmo eu atendi uma pessoa, né? E ela veio me procurar para dizer que estava desanimada com relação a algumas coisas também.
E aí eu falei algumas coisas que também são espirituais para ela, mas disse, ó, e a questão hormonal? Exato. Como é que anda? Ela, nossa, não pensei nisso. Exato. Então, talvez nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha na minha vida, né? Eu tô meio desanimado, eu tô meio sem fé, talvez você esteja doente, porque a questão hormonal é grave, é séria. Então, procure um médico. Segunda coisa que não se encontra, não segunda coisa, um conjunto de coisas. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso da oração, eu preciso da comunidade, eu preciso de um amigo. Sim, perfeito. Eu não preciso ter a torcida do Corinthians, do São Paulo, ser minha amiga. Eu preciso de um amigo. Alguém que possa me ouvir sem me julgar. Isso. É claro que isso não nasce em árvores. Mas a gente, como pastor, a gente tem que pregar isso no púlpito. Ou seja, pregar o quê? A fraternidade, de sermos fraternos uns com os outros, de ter a capacidade de ouvir alguém que errou sem acusação. Então, quais passos a seguir? Eu preciso, talvez esteja doente, eu tenho que tomar uma medicação, eu preciso me apegar à comunidade, eu estou passando a luta, eu tenho que procurar um amigo, pode ser meu pastor, mas não tem que ser meu pastor, pode ser um amigo da igreja e compartilhar. Toda essa cura, Oliver, na tribulação, no sofrimento, a cura vem através de companheirismo. Eu preciso de um companheiro, porque quando eu estou isolado, é muito, muito difícil a pessoa encontrar o livramento. Claro que nós temos o Espírito Santo, mas às vezes a dor é tão grande que eu não tenho mais a sensação do Espírito Santo, ou seja, não estou falando de sentimentos, estou falando de fé. Porque às vezes quando dói, você tem uma dor no corpo, você não tem aquele raciocínio de Deus, do Espírito Santo. Eu recentemente tive uma crise de labirintite. E eu estava em casa e eu fui nocauteado. Foi um nocaute. Eu levantei de manhã e quando eu levantei, quando eu dei por mim, eu estava no chão. Machuquei os joelhos e tal. E eu fiquei 3 dias sem conseguir andar. Tive que correr pronto-socorro. Então, quando eu estava no pronto-socorro, com a cabeça... Rapaz, uma coisa muito horrível. E as pessoas me carregando na cadeira de rodas, eu não conseguia ter fé, Oliver. Eu não conseguia ter fé. Aí eu vou me lembrar agora do Salmo. Cara, não tinha. Aí a sua humanidade se concretiza completamente. Então, neste momento, eu precisava da minha mulher orando por mim, lá em casa. Eu precisava do amigo que estava me acompanhando ali, meio que segurando a minha mão, às vezes literalmente mesmo. E é o que me ajudou a superar isso. Entendeu? Então, quando a dor vem, essas práticas, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, cara, isso some, isso desaparece da sua vida. Porque você não tem nem energia para fazer. Então, a mão amiga, a oração, a intercessória da igreja, da comunidade, é o que te faz superar. Não há, vamos dizer, mágica ou outros meios ali. Amém. E eu quero lembrar você também, não sofra sozinho, né? Na verdade, nós temos muitas ferramentas também que podem te apoiar na igreja também, na sua comunidade, como os nossos grupos de discipulado, em que você consegue se conectar com outras pessoas que amam o Senhor como você ama também, encontrar conexão, cuidado, crescimento em ambientes como esse também, os próprios cultos também, né? A tua presença também nas áreas ministeriais também te protege e te abençoa em meio ao sofrimento também, porque nós queremos que as áreas de conexão e ministeriais são áreas de conexão, melhor dizendo também, né? E como o senhor mesmo disse também, né? A oração da igreja, a sua presença de fato na comunidade é capaz de proteger você, né? Eu queria ler um texto para nós aqui, pastor. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, bem conhecido, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, né? E depois Hebreus 13, verso 5 também diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, né? Então esse é um recado importante para nós e para todo aquele que sofre também. Não há crescimento sem dor, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Todas essas áreas de crescimento envolvem dor, porque envolve disciplina, envolve renúncia, e o homem, a natureza humana, não quer isso. Todo crescimento envolve dor. Amém. É isso.
Queridos, pastor, muito obrigado mais uma vez também. Chegamos ao final desse episódio também. Espero que você tenha sido abençoado por ele também. Quero te encorajar a deixar o seu comentário aqui embaixo também, a seguir esse canal, a compartilhar com seus amigos e também a enviar as suas perguntas, porque a ideia é que também esse ambiente seja um ambiente em que podemos responder algumas coisas que você envia para nós, ok? Né? É isso aí. Pastor, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Foi muito bom. Legal. Valeu, gente.